OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. É um momento de confraternização, de ver os amigos, rever amigos, e estamos muito felizes. Graças ao Criador, a pandemia terminou, estamos vivos, né? E estamos retomando esse nosso almoço palestra. E hoje contamos com o nosso querido palestrante, ministro Maílson da Nóbrega, que prontamente nos atendeu, como sempre, é um grande amigo nosso, um excelente economista, e daqui a pouquinho nos brindará, tenho certeza, com uma excelente palestra. Aos colegas professores, colegas economistas, colegas administradores, advogados, contabilistas, meu muito obrigado. Tenho outras informações a dar, mas há uma informação que eu acho muito importante, muito interessante, que devo dar a vocês, que é uma parceria que acabamos de firmar com uma entidade que vai ser apresentada pela Adriana. A pergunta que eu faço e que ela fez para nós foi: você sabe o que fazer quando alguém que você ama falece? Adriana, por gentileza. Obrigada. Nos diga o que fazer. Boa tarde a todos. Ficamos muito felizes em poder prestar serviços a todos os associados da Ordem dos Economistas do Brasil. Eu espero, sinceramente, que vocês não precisem tão cedo dos nossos serviços. Mas é importante, porque quando falece alguém que nós amamos, dificilmente a gente sabe o que fazer. Nem nós que somos da área, às vezes, a gente fica um pouco perdido, porque é uma emoção. Qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é prestar toda assistência a vocês, de ponta a ponta, com atendimento humanizado, respeitando a família, respeitando a pessoa que vocês amam, que vocês acabaram de perder. Então, toda a parte burocrática nós fazemos, que não é simples e não é fácil. E se alguém aqui já precisou cuidar de um funeral, de alguém, de um amigo, de um parente, sabe exatamente o que eu estou falando. Nem sempre é fácil. E nós somos especialistas e estamos preparados. E construímos um lugar, um exemplo de funeral americano na região do Alphaville. Porque nós achamos que os brasileiros merecem ser muito bem tratados nessa hora. Então é um modelo que é muito raro no Brasil você encontrar. Existem poucos estados que têm o nosso modelo. E o nosso intuito é fazer uma homenagem às pessoas que vocês perderam, prestar esse serviço de uma forma muito bem feita, e vocês saberem que podem contar conosco. E claro, nós conseguimos um preço muito diferenciado para ter o melhor atendimento que São Paulo pode dar a vocês. O nosso próximo palestrante será o professor Maurício Pazini, professor do ITA. Para que eu não perca tempo dizendo o que ele vai falar e qual é o mini currículo dele, passo a palavra para ele. Assim, de repente? Bom, eu servia até janeiro agora como diretor de Ciência, Tecnologia e Inovações da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Eu trabalho com inovações há muito tempo. Antes disso, eu era secretário de Tecnologias Aplicadas do Marcos Pontes, no MCTI. Então, eu pretendo falar um pouquinho de inovações. Aí o pessoal vai perguntar, e essa inteligência artificial é uma inovação, professor? Sim e não. Sim e não. Então vamos aguardar o próximo mês. Então. Exatamente. Então, aguardamos então a próxima vez. No mês de junho. No mês de julho, estamos já com o Sérgio Vale, da Mendonça de Barros, como nosso palestrante. No mês de agosto, faremos o Prêmio Economista do Ano aqui no Terraço Itália. No mais, agradecer novamente ao nosso querido ministro Maílson da Nóbrega. Já o convido para vir aqui para iniciar sua palestra.
vocês estão vendo aí, não sei se dá para ver, eu vou falar sobre o drama fiscal e as perspectivas da economia brasileira. Provavelmente a pior situação fiscal dos países com os quais nos comparamos. Coisas absolutamente inéditas em questões fiscais. Isso começa antes, nos anos 80 já estava complicado, e piora consideravelmente a partir da Constituição de 88. A Constituição de 88, que foi movida por um ambiente de desigualdade social, inflação alta e ausência de liderança para condenar a feitura de uma nova Constituição. Então, a Constituição brasileira ela criou um estado de bem-estar nórdico num país de renda média. Então, o Brasil gasta em programas sociais 25% do PIB, tanto quanto a Alemanha. E segundo o recente estudo do FMI, o Brasil é o terceiro país que proporcionalmente mais gasta no mundo em programas sociais. Gastamos menos do que os países nórdicos. Isso levou a uma expansão da despesa muito maior do que a do PIB, porque era preciso financiar esse salto de gasto público que decorreu da Constituição, sem contar a instituição da Previdência Social generosa, né, e vantagens para os servidores públicos. Eles acabaram reinstituindo o regime jurídico único e 400 mil funcionários públicos, de hora para outra, passaram de CLT para administração direta. Isso deu um salto no gasto de pessoal. E no período da Constituição de 88 até 2015, em média, a despesa federal cresceu 6%, enquanto a economia crescia 2,5%. Estava na cara que a gente ia bater no muro, né? 5 itens, hoje, representam 90%, mais de 90% do gasto primário federal. Pessoal, previdência, saúde, educação e determinados gastos sociais. A média mundial de gasto obrigatório é de 50%. Ou seja, em média, os países têm metade do orçamento para financiar políticas públicas pró-crescimento, pró-redução da despesa, pró-redução de desigualdades. O Brasil tem menos de 10%. Então não tem nada parecido no mundo com essa situação. A estimativa para o ano passado era 93%. Terminou em 91%, 92%. Para este ano, a estimativa é novamente 91% a 92%. Sendo que isso piora. Você tem o gasto obrigatório cresce a um ritmo superior ao do crescimento da economia. A população envelhece, os funcionários públicos são promovidos e assim por diante. Então nós vamos estrangulando a margem de gasto para realizar políticas públicas. E o novo arcabouço fiscal não impede que isso aconteça. Bom, a dívida pública, por conta disso, pode chegar perto de 90% do PIB no final do governo Lula. Eu estou considerando aqui, para efeito de comparação internacional, a metodologia de cálculo do FMI, e do BNDES, e do Banco Mundial e da OCDE, que inclui no cálculo a carteira de títulos públicos do Banco Central. Então, em 2026, nós seremos um dos 3 países relativamente mais endividados do mundo emergente. Estaremos junto de Egito e Líbia. Convenhamos, não é uma boa companhia. A média dos países emergentes, essa relação é de 60%. E tem um novo arcabouço fiscal. Na verdade, veio melhor do que se imaginava. Mas está longe, na minha opinião, de muitos outros economistas, de resolver o seu problema central, que é o crescimento da relação entre a dívida e o PIB. Vocês vão ver daqui a pouco a estabilização dessa relação, para nós da tendência, vai estar por volta de 2030, 2031. Portanto, durante o governo Lula, essa relação vai continuar subindo. Não é a visão do governo. O governo acha que começa a estabilizar
provavelmente em 2025 e 2026. Deixa eu fazer um comentário aqui sobre o teto de gasto. A criação e o fracasso do teto de gasto. Por que o teto de gasto foi criado? O objetivo era pôr um basta nessa tendência suicida do setor público brasileiro, em que, como eu falei aqui, as despesas federais primárias cresciam mais do que o ritmo de expansão da economia. Então, e por que ele fracassou? Vamos ver daqui a pouco. Primeiro, a razão era interromper essa trajetória insustentável da relação dívida-PIB. Nós caminhávamos, vou chamar aqui, popular, nós caminhávamos batendo no muro. E isso teria graves consequências no campo macroeconômico e na dívida. Nós poderíamos enfrentar, como ainda poderemos enfrentar, uma crise de dívida pública. Aquela situação em que o governo acaba dando calote. Seja por um processo inflacionário grave, seja por suspensão do pagamento. Eu espero que não seja nenhum nem outro, mas esse risco existe. E qual era o pressuposto implícito do teto de gasto? O teto era uma restrição orçamentária muito forte. E isso, na visão dos seus formuladores, levaria a sociedade a rediscutir prioridades. Por que o Brasil precisa continuar gastando 6,3% do PIB em educação, quando um grande sucesso da educação no período recente é a China, e gasta 4% do PIB. O Japão gasta 4% do PIB. Os Estados Unidos gastam 5,8% do PIB. Nós gastamos proporcionalmente mais do que todos esses mencionados, e a qualidade da educação, como a gente sabe, é uma lástima. Né? Então, será que a gente não pode rever isso? Em segundo lugar, rever a própria ideia da vinculação. Vincular recursos a despesas é uma forma primitiva de estabelecer prioridade. Então você tem absurdos gerados por essa guerra, por essa regra, que vem desde a lei João Calmon de 1984, e piorado pela Constituição de 88. Por exemplo, eu conheço um pequeno município do Rio Grande do Sul que não tem mais crianças. Aliás, tem 3. Tem 3 crianças no município. E só tem uma escola. Mas o prefeito é obrigado a gastar 25% dos impostos em educação. Se ele não gastar, o cara do Ministério Público vai mover uma ação contra ele para colocá-lo na cadeia porque ele não cumpriu o dispositivo constitucional. É isso mesmo. A Constituição brasileira pune quem gasta pouco. Então, o que ele faz para não ser preso? Ele pinta a escola 4 vezes por ano. Né? Ele derruba e constrói um muro, institui uma série de benefícios, ônibus para todo mundo, enfim. Realmente é um desperdício gigantesco de recursos. Só que essa discussão não aconteceu. Ninguém tinha a capacidade política de levar a sociedade a refletir sobre esses gastos obrigatórios. Porque a sociedade brasileira, na minha percepção, comprou a ideia de que a educação só melhora se gastar mais. Ninguém discute se você pode, com o mesmo recurso, ter uma gestão de uma qualidade de educação melhor. Muito bem. Por isso o teto ficou inviável. Se você não discuta a despesa obrigatória, e se ela cresce a um ritmo superior à própria média de crescimento da despesa pública federal, a parte discricionária, menos de 10%, sobre a qual o governo tem ação, ela vai diminuindo. Ela vai encolhendo. Aí começa a faltar dinheiro para ciência, tecnologia, cultura, infraestrutura e assim por diante. Né? E aí, o teto foi inviável, não porque tem dito, por exemplo, o próprio ministro da Fazenda está dizendo que a regra era inviável. Era inviável porque você discutiu o gasto obrigatório. Então, o que diz a crítica hoje? Que seria melhor que nós continuássemos gastando 6,3% do PIB ao ano de crescimento da despesa pública. Né? Mas seja como for, o teto se tornou inviável. Né? Politicamente, o PT foi contra, o Lula chegou a declarar uma estupidez, de que o teto era uma estupidez. Eu acho que estupidez é dizer que o teto é uma estupidez. Mas enfim, foi assim que funcionou. E acabou o teto. Quer dizer, vai acabar depois de aprovar a nova âncora fiscal. O ideal seria reformular o teto. Tinha várias ideias de como fazer isso.
uma delas apresentada pelo Fábio Jambiagem e por outros economistas, né, mas preferiu acabar com o teto, porque o teto foi demonizado, sobretudo pelo PT. Muito bem, aí você vê aqui, olha aqui, aqui está a curva de crescimento da despesa. Começamos aqui em 1997. Na verdade, os vários estudos mostram essa foi a partir de 91. Mas dá para ver, né, que ela vai subindo e com o teto de gasto ela começa a cair. A relação entre a dívida e o PIB, para dar um salto com a pandemia e depois, passada a pandemia, ela volta à sua tendência de queda, né, sempre do PIB para estabilizar a dívida. Não vai acontecer nesse governo, porque a média que consta dos parâmetros divulgados pelo Ministério da Fazenda dá uma média de 0,5% nos 4 anos do governo Lula. Portanto, essa relação vai continuar subindo. E aqui nós estamos também, esse é outro cálculo da tendência. Para nós da tendência, o primeiro superávit primário vai acontecer em 2029. O governo disse que vai ser em 2025, 4 anos antes. Então, aí, a partir de 2029, começa a gerar superávit primário, mas ainda abaixo, né, do necessário para fazer a relação dívida-PIB estabelecer, ou estabilizar. E aqui como é que ficaria a dívida bruta em relação ao PIB? Né? Nós da tendência fizemos um cálculo até 2033, e vocês vão ver aqui por volta de 2026, quando termina o governo Lula, essa relação vai estar em torno de 86% na metodologia brasileira, que aí exclui, repito, a carteira de títulos do Tesouro no Banco Central. Portanto, estamos lá perto dos 90%. E em 2031, quando começa a estabilizar e depois cair, nós já estamos em 93% do PIB. Em algum momento, corremos o risco de um colapso de confiança. A percepção de que o governo é incapaz de resolver esse grave problema da economia brasileira leva a uma antecipação da crise e fuga de capitais. Nós entramos na crise, como a gente sabe que os mercados têm a capacidade de antecipar os efeitos dessas crises. Muito bem, aqui, esse gráfico eu tirei do estudo do Marcos Lisboa, Marcos Mendes e 3 economistas. Aconselho vocês todos a acessarem, está livre lá no site do INSPER, né? Tem 2 versões, uma resumida que saiu no Brasil Journal e tem a completa, que tem cerca de 40 páginas e muitos gráficos e tabelas assim por diante. Eles formulam 4, na verdade formulam 6 cenários. Mas para esse gráfico aqui são os 4 principais. E os 4 principais cenários, eles diferenciam se eles incluem ou excluem um aumento, uma determinada despesa que aumenta o gasto público federal. São 4 grupos de despesas, ou 4 despesas que vão afetar o crescimento, aumentar a dívida, o gasto federal. A primeira versão, as 3 primeiras versões, eles excluem algum desses grupos. Na primeira versão, eles excluem aumento dos gastos em educação e saúde, que essa é outra característica desse programa do governo. Ele restabeleceu a vinculação de recursos para saúde e educação, que tinham sido congelados ao nível conveniente com o teto de gasto. Então, inclusive o ministro Haddad concordou em restabelecer, né, as perdas que tinha havido com o teto de gasto. Então, essa é a primeira, exclui saúde, educação, aumento do salário mínimo e aumento do gasto pessoal. Então, esses 4, dependendo de como eles façam, haverá um ou outro desses itens que são excluídos. Nós vamos repetindo. Os que crescem: pessoal, saúde, educação e gastos previdenciários como decorrência do aumento do salário mínimo. Porque o salário mínimo reajusta 3 de cada 4 benefícios previdenciários. Portanto, isso vai gerar um aumento do gasto previdenciário e piorar a
participação do gasto previdenciário na despesa primária do governo federal. O Brasil gasta em previdência metade do orçamento primário. Não tem nada parecido no mundo. Metade. Se você computa educação e saúde, chega a 68%, 70%. E quando você coloca outras medidas de produção, outros gastos obrigatórios, aí chega a mais de 90%. E o programa fiscal do governo piora esse ponto, porque eles criaram um piso novo, que é o piso para investimentos. Então, o investimento não pode cair abaixo do que seria 70 bilhões de reais. E além disso, se o governo cumprir a meta de superávit primário e houver um excesso, esse excesso não é usado para reduzir a relação entre a dívida e o PIB, mas para gastar em investimentos. Portanto, é um programa pró-gasto. Muito bem, vocês estão vendo aqui, no primeiro cenário, né, esse aqui azul, as demais despesas, que elas vão encurtar, ficar cada vez menores com a proporção do orçamento, né, elas vão a 160 bilhões. No cenário 2, ela cai para 99. No cenário 3, ela vai para 67. E entra o quarto cenário, em que todos esses gastos são computados. Ou seja, vai aumentar gasto em educação, vai aumentar gasto em saúde, vai aumentar gasto com pessoal, vai aumentar gasto com previdência. E nesse caso, a margem de gastos para itens não contemplados pelos itens obrigatórios cai para 50 e poucos bilhões de dólares. O gráfico comeu aí a unidade. Então é 50 e poucos bilhões. E precisa fazer muita conta. No orçamento de 2 trilhões ou mais, você tem 50 bilhões para gastos discricionários, para financiar ciência, tecnologia, cultura, enfim, os gastos do governo tem controle. Isso é completamente viável. Então, o Marcos, os dois Marcos, os Mendes e o Marcos Lisboa, né, eles mostram que o teto não cumpre, ou não tem como cumprir as suas finalidades anunciadas pelo governo. Muito bem. Deixa eu comentar agora o próprio arcabouço fiscal. Eu estou usando ali uma frase do Arminio Fraga, que foi pronunciada semana passada no Congresso. Não fecha. Essa conta não fecha. Primeiro, sem rever os gastos obrigatórios, nenhum regime fiscal é sustentável. Em algum momento vai dar errado. Primeiro, o novo arcabouço fiscal traz de volta a situação pré-teto de gasto. Ou seja, a despesa pode crescer até 70% do incremento da arrecadação, limitada a 2,5%. Uma boa coisa que eles fizeram. Você tem um limite de 2,5%. Mas como as projeções de crescimento do PIB para os próximos 4 anos, pelo menos na nossa tendência, é de 1,8% a 1,9% em média, significa que o gasto vai continuar crescendo acima da expansão da economia. E aí a gente volta ao período de pré-teto de gasto, com uma diferença. Né? Vamos voltar a bater no muro. A trajetória é bater no muro, mas mais lentamente. Né? Então, você batia no muro no regime anterior em 3, 4 anos. Agora pode ser em 5, 10. Né? Mas vai bater no muro, se não resolver o problema do gasto obrigatório. A gente vai ganhar tempo. Né? Dificilmente isso acontece no governo Lula. Esse processo, a não ser que o mercado perceba que vai dar errado e antecipe os efeitos da futura crise, nós vamos prolongar a agonia. Vamos continuar garroteando as despesas discricionárias do governo federal. Ou vamos prevenir um desastre. Alguma liderança que surja no Brasil, talvez já no próximo governo, que mobilize a sociedade. Mostre para a sociedade que tem que rever isso. Senão o Brasil vai dar errado.
né? O Brasil corre grandes riscos macroeconômicos de crescimento se não resolver. Ou então vamos adiar por alguns anos o encontro com essa realidade, né? E aí, quando essa realidade se impuser, que seria uma grande crise fiscal, com efeitos macroeconômicos gravíssimos, aí você pode convencer a sociedade de que é preciso enfrentar esse problema. Até agora ninguém se convenceu disso. Aliás, nem esforço houve. O Bolsonaro não fez nenhum esforço nesse sentido. O Lula é muito lento. O Lula é contra qualquer esforço nessa direção, né? Porque ele acha que o que faz o país crescer é o gasto, não é a produtividade. Sabe? Muito bem. Só que do lado da receita também é muito complicado. Muito complicado do lado da receita. Por quê? Porque se o governo optar por aumentar a carga tributária via um imposto sobre o consumo, o ministro está fazendo tudo isso, ele está buscando reduzir ou eliminar os chamados gastos obrigatórios, os incentivos fiscais. O que significa aumentar a carga tributária. Né? Você vai arrecadar o que não arrecada hoje. Se isso atingir impostos sobre o consumo, como PIS e COFINS, isso fere a lógica do excelente projeto de reforma tributária, que é acabar com o manicômio tributário derivado da existência de 5 tributos disfuncionais sobre o consumo de bens e serviços, né? Que é a criação de um IVA nacional nos modos dos melhores do mundo. Não sabe se eles vão atingir, né? Porque as pessoas estão olhando como é na Europa. E a Europa é um IVA atrasado. A Europa tem um IVA defasado. Os melhores IVAs, Imposto sobre Valor Agregado, são aqueles criados recentemente, sobretudo a partir dos anos 90. Nova Zelândia, por exemplo, é um dos melhores. Tem uma alíquota única. Aqui está todo mundo querendo 5, 6 alíquotas. Você pode restabelecer a mesma bagunça. Né? Muito bem. E se optar pelo imposto em renda, como seria o mais correto, também não é simples. Porque o imposto de renda foi destruído em sua capacidade de arrecadação pela Constituição de 88 e mudanças constitucionais posteriores. Começou um pouco antes com a emenda constitucional chamada Lei Calmon, que vincula recursos da educação à saúde. Aqui vocês poderão ver, de 1979, quando esse processo começou, no governo Figueiredo, quando terminou o governo Médici, o governo federal transferia para estados e municípios 12% da arrecadação do imposto de renda. E aí começa um aumento frequente desse percentual, e hoje ela é 50%. Então deu um salto no período de 40 anos, né? Um salto de 12% para 50%. Incluiu nisso 1% para cada região menos do país. São os fundos regionais de desenvolvimento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Além disso, do que sobra para o governo federal, 50%, 18% tem que ser gastos em educação e 15% a receita líquida federal em saúde. Em resumo, o governo federal fica com apenas 1/3 da arrecadação do imposto de renda. Então, não é fácil. Ou seja, para ter o mesmo resultado em termos fiscais, é preciso cobrar o triplo do imposto de renda, que a gente sabe que dá. Então, isso leva muitos economistas a errar o cálculo. Provavelmente o Ministério da Fazenda está errando. Eles estão falando que essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, que acabou o abate do incentivo do ICMS sobre capital de giro na imposto de renda de pessoas jurídicas, e o ministro da Fazenda está calculando de 90 bilhões de arrecadação adicional. Provavelmente esse é o bruto. O governo fica só com 30. É um pouco mais que isso, porque também tem os impostos sobre consumo, que não são partilhados. Então, saiu esta semana um estudo do Felipe Salto, premiado na próxima eleição, já eleito, economista do ano. Ele calcula em 42 bilhões só.
Então, mesmo que você decida resolver o problema fiscal arrecadando mais imposto de renda, você tem um problema de circularidade. Quanto mais você arrecada, mais gasta com educação e saúde, mais leva você a gastar mais. É um ciclo verdadeiramente vicioso. Né? Então, como eu disse, na parte de cada união, vincula para gastos com educação e saúde. Resta ao Tesouro apenas 1/3 da arrecadação. Eu acho que vamos ter que discutir esse desastre. Esse é outro desastre gerado pela Constituição de 88. Concentrar, primeiro fazer uma transferência para estados e municípios fora do padrão que tem em qualquer federação. Não existe isso. Você, na Alemanha, na Áustria, na Austrália, na Nova Zelândia, na Argentina, no México, não tem nada parecido. Você partilhar metade da arrecadação do principal tributo federal com estados e municípios. Né? Havia uma ideia na Assembleia Constituinte, eu estava no Ministério da Fazenda, nessa época, nós criticamos essa medida, né? Porque saltava para 47%. E nós chamamos isso um desastre na época, uma coisa, um desastre. Houve uma reação forte do Congresso, inclusive pediram minha demissão, porque eu estava contra a minha própria região, porque isso beneficiaria o Nordeste, portanto eu era um desarmado nordestino, trabalhando pelos direitos de São Paulo. Né? Então, mas não adiantou nada o barulho que se fez, isso foi aprovado. E de tempos em tempos, os municípios vão a Brasília, 2, 3 mil prefeitos, para ganhar mais 0,5%. E cada 2, 3 anos aumenta 0,5%. Está em era 47%, está em 50%. Né? Então, surgiu, então, discutimos com alguns constituintes da época, olha, já que não vamos ganhar essa, vamos pelo menos reduzir o impacto negativo dessa partilha. E qual é a ideia? Fazer a partilha na total arrecadação federal. Né? Tornaria indiferente para o governo federal recorrer a um determinado tributo para aumentar a arrecadação. Como isso não foi feito, a opção da União foi para aumentar a arrecadação e, com isso, financiar o gasto social criado pela Constituição de 88 através de tributos indiretos 100% partilhados pelo governo federal. E são da pior espécie, né? São cascata, confusos, disfuncionais, né? Isso piorou terrivelmente o sistema tributário. E tem uma coisa que eu não pus aqui, no governo Fernando Henrique e Lula, isso piorou os aumentos reais do salário mínimo. Porque pela Constituição de 88, outra das gracinhas da Constituição de 88, gracinhas fiscais, o salário mínimo indexa os benefícios previdenciários. Então, durante esses 2 períodos de governo, Lula e Fernando Henrique e Dilma, o salário mínimo aumentou 170% em termos reais. Isso praticamente dobrou o gasto previdenciário do Brasil. O Brasil gasta hoje em previdência 14% do PIB. Isso é igual ao que gasta a Alemanha. Só que com a diferença, que eles são ricos, nós não chegamos lá ainda. Então, qual é o consolo disso aí? Eu acho que, apesar de tudo isso, o Brasil corre um risco muito baixo, se não inexistente nos próximos anos, de virarmos uma Argentina ou Venezuela. Isso é uma tolice que se fala no Brasil. Então, tem uma tolice pior ainda. Quer dizer, se o Brasil vai virar um país comunista, com o Lula, né? Com o Bolsonaro fala isso. Rezo a Deus para que o país não vire um país comunista. O Brasil não vire um país comunista. Quem fala isso não leu a primeira página, o primeiro parágrafo, a primeira página da explicação do que é comunismo. Comunismo significa, em resumo, uma combinação de ditadura do proletariado, não tem democracia, e estatização dos meios de produção pelo Estado, ou seja, não tem setor privado. Para isso acontecer, dado que a Constituição garante o direito de propriedade, pelo seu artigo 170, para virar comunista tem que fazer uma emenda constitucional autorizando o governo a confiscar todos os bens particulares. Não preciso conversar muito, porque isso não passa, né, no Congresso, já que todos os parlamentares são proprietários de algum bem. Então, e por que não viramos argentino? Porque nós não temos as condições que levaram ao desastre argentino. São 70 a 80 anos de mau governo argentino.
A Argentina ficou rica no espaço de uma geração. Por razões que eu não vou comentar aqui, senão a gente perde muito tempo. Mas de hora para outra a gente foi rica. É uma combinação de energia elétrica, navio a vapor, guerra civil americana, tornou a Argentina uma grande exportadora de trigo para o Reino Unido e o resto da Europa. Um acordo político que gerou uma paz política duradoura e gerou a Constituição de 1952, rápida adaptação da expectativa do novo nível da taxa de inflação. Vai ser 4. Aliás, já é 4. Só o Lula falar nisso aí, isso já influenciou a expectativa, já deteriorou a expectativa. O desemprego fica muito elevado, né? O desemprego estrutural no Brasil, 8,6% deste ano, em torno de 9% nos 3 anos seguintes. Né? A Selic, os 2 primeiros anos do governo Lula, verão, Selic de 2 dígitos, e só começa a declinar a partir de 2025, né? Quando a nossa taxa na tendência de uma Selic estrutural da ordem de 8,5% a 9%. Ou seja, nós estamos falando de uma taxa estrutural real da ordem de 6%. E aí essa confusão que faz no Brasil. Então, tem uma maior taxa de juros do mundo. E comparar com os Estados Unidos. Né? Como se diz na Paraíba, isso é a mesma coisa que comparar nossos professores com o Mané Buxuda. Então, o Mané Buxuda é um louco que circulava em uma pessoa, né? E fazer comparações com ele. Porque não tem como comparar a taxa estrutural do Brasil com a dos Estados Unidos. A taxa estrutural americana deve estar por volta de 2%, 3%. A nossa está em 9%. Então, a nossa é maior porque o Brasil padece de problemas estruturais que determinam uma taxa de juros maior do que os países. E uma dessas deficiências estruturais é o fato de a taxa Selic influenciar apenas uma parte do crédito. Então, 40% do crédito da economia brasileira, já foi 50%, não se influenciam pela taxa básica do Banco Central. Eu sempre usei aqui uma imagem, e agora, com a minha satisfação, o presidente do Banco Central resolveu. Não botou a nota de rodapé, mas ele está dizendo a mesma coisa. Ou seja, você tem um sistema hidráulico de 2 canais. Você precisa de uma bomba para levar até desses 2 canais a água até a caixa d'água. Se o canal está entupido, você precisa do dobro, né, da taxa, da potência da bomba para chegar lá em cima. Então, com o canal entupido, o Brasil nunca vai ter taxa de juros básica do Banco Central parecida com a dos países ricos. Né? E a balança comercial, essa é a nossa grande vantagem. O Brasil é estruturalmente superavitário na balança comercial, aí na região de 60, 50 bilhões de dólares. Muito bem. Por que o Brasil não vai para a Argentina? Agora eu vou explicar para vocês em termos mais factuais. Né? Por causa da resiliência da economia brasileira. Na minha avaliação, o Brasil tem a economia mais resiliente da América Latina. Talvez o Chile rivalize conosco. Quais são os fatores que determinam essa resiliência? Tem no campo institucional e no campo econômico. No campo institucional, nós temos democracia consolidada. Ainda não é democracia britânica, não é democracia americana, não é democracia indiana, mas é a democracia que resistiu recentemente a vários ataques, né, às instituições. E eu acho que a democracia no Brasil dificilmente corre risco de perder, né, seu papel no Brasil. Nós não voltaríamos, portanto, na minha avaliação, a um regime autoritário. Embora tivesse havido uma tentativa recente, a gente mostrou que as instituições reagem e resistem. Né? Primeiro, o Brasil tem judiciário independente, que acolher juiz desonesto, que acolher um juiz que ferra as empresas com suas visões sobre o direito dos trabalhadores, né? Mas é independente. E com uma característica. Aqui no Brasil é verdadeira a frase segundo a qual decisão do judiciário não se discute, cumpre-se. Né? Você pode recorrer à decisão, mas nunca descumprir.
A investigação da corrupção no Brasil é autônoma, que é o Ministério Público, que ganhou status de um quarto poder com a Constituição de 1988. Né? Ou seja, os procuradores não precisam consultar ninguém para instaurar, com ou sem auxílio da Polícia Federal, investigações envolvendo crimes de corrupção. A imprensa brasileira, que eu estou citando uma frase aí do The Economist, a imprensa brasileira é livre, competitiva e agressiva. Então, o conceito que eu estou usando de instituições aqui é o de Douglas North, né? Não é só as organizações do governo. Aqui no Brasil a gente acha que instituições são o Congresso, os partidos políticos, o Banco Central, o Poder Judiciário. A imprensa é parte das instituições. Os grupos familiares, os grupos de amizade, tudo isso, as empresas são fatores que influenciam decisões de investir, alinham incentivos para decisões de investir. O Banco Central independente, imagina se a gente tivesse o Banco Central independente hoje, né? Com a vantagem que o presidente do Banco Central é meio zen, né? E ele está pouco ligado para o que diz a Gleisi Hoffmann, o discurso do Lula. Ele tem uma missão técnica a cumprir, e na minha avaliação tem 3 razões para fazer isso. Primeiro, porque ele deve saber que se ele ceder ou renunciar, ele contribuirá para a situação argentina no Brasil. É a primeira. Porque o Banco Central argentino se tornou independente do governo Médici. Mas quando houve a primeira mudança, os Kirchner, exigiu-se que o presidente do Banco Central pedisse demissão. Eles nominaram outro. E ele resistiu. Os sindicatos fecharam o Banco Central, proibiram o cara de entrar no governo do Banco Central. Ele ficou com medo e renunciou. Então, desde então, cada vez que muda o governo, o presidente do Banco Central pede demissão. Então acabou a independência do Banco Central argentino. A gente seria nessa situação. Mudou o governo, pede demissão. Segundo lugar, o avô dele é um dos propulsores, autores da lei do Banco Central, a 4.595. Roberto Campos, avô, viraria no túmulo saber que o seu neto não resistiu a essa pressão. E finalmente a terceira razão é de reputação. Ele é um executivo respeitado, fazendo boa administração do Banco Central, foi eleito o banqueiro central do ano, o ano passado, né? E ele vai ser o executivo de uma gestão financeira depois. Qual é como é que vai ficar ele, se ele não resiste a pressões? Isso fere a sua reputação. Portanto, talvez não vai ser bom. Vai ter pressão da família para pedir uma posição, mas ele está lá zen, né? Dando o recado dele. Então, e nós temos disciplina de mercado. Disciplina de mercado é uma expressão conhecida de todos nós aqui, ou seja, o mercado ele reage aos erros do governo, piora a valorização de ativos e o governo reage a isso. Então, o mercado tem um papel de criar restrições, né, à ação populista de governos, né, porque o preço que se paga é mais inflação e menos popularidade. Estou já concluindo. E o pobre vota. O pobre que eu estou dizendo é o analfabeto. Analfabeto não votava no Brasil até 1985. Agora vota. E é importante o voto do pobre. O pobre, quem ganha até 2 salários mínimos, representa aproximadamente metade do eleitorado brasileiro. E nesse processo todo foram criadas 2 novas crenças na sociedade. Quem lê as obras do Douglas North sabe que ele tem um livro sobre o papel das crenças na construção das instituições. E o Brasil gerou 2 novas crenças nos últimos 40 anos, por aí, né? A primeira é de que nós nos tornamos intolerantes à inflação. E essa intolerância é maior dos pobres. As pesquisas demonstram isso. Quando eu comecei a trabalhar no governo federal, vindo do Banco do Brasil, eu ouvi um ministro dizer assim: o Brasil precisa de um pouquinho de inflação para crescer. Quem não ouviu essa frase, os mais maduros aqui, são bizarros, né? O Brasil não precisa de inflação, precisa de estabilidade para poder crescer. A segunda crença que foi construída desde então é a intolerância à corrupção. Ou seja, até
o advento da Lava Jato, outros tipos de investigação, se dizia que o pessoal está lá para roubar. Né? Então se elege para roubar. Se além disso, ele faz estradas, pontes, etc., tudo bem. Rouba, mais fácil. Então, é um slogan conhecido aqui em São Paulo. Agora não. Com exceção impressionante do Lula, todos os políticos que foram para a cadeia nunca mais se elegeram no Brasil. O Lula realmente é um caso fenomenal. Muito bem, para concluir, tem resiliência na economia também. Por quê? Primeiro, agronegócio e setor mineral muito competitivo. A agricultura brasileira desmentiu as visões dos anos 50, na literatura sobre agricultura, que dizia o seguinte: a agricultura brasileira não tem futuro. As terras são pobres, os agricultores são despreparados, e só os casos de café e açúcar, isso não vai para frente. E a criação da Embrapa e a migração do sul e sudeste para o centro-oeste e a descoberta das minas de calcário que permitiram correção do solo, fizeram um milagre, não é milagre, porque milagre, como diz o Delfim, é feito sem causa. Fizeram, vamos dizer, a façanha de, num período de 40 anos, gerar uma agricultura tropical eficiente e mais capitalista. Nós temos uma agricultura capitalista. Por isso, quando você começa a pensar em uma forma agrária, nessa altura do campeonato, né, é impressionante como o pessoal está atrás. Achar que você dá uma gleba a um pobre despreparado, analfabeto, ele vai fazer a redenção dele? Zero. Até porque a agricultura capitalista brasileira é agricultura de alto investimento e alta sofisticação. Né? Então, o Brasil se tornou uma potência agrícola nesse período. Nós somos os exportadores número 1 de 7 produtos rurais. Nós somos número 1 de soja, passando nos Estados Unidos, e há 2 anos passamos nos Estados Unidos também na produção. Somos o maior produtor mundial de soja. O maior produtor de café, que já éramos, de açúcar, de frango, de carne, de suco de laranja. No ano passado nos tornamos o maior exportador mundial de celulose. É por isso que tem uma mudança estrutural no comércio exterior brasileiro, gerando superávites comerciais permanentes. E nós não temos as vulnerabilidades que geravam as crises do passado. Todos aqui estudaram história econômica e se lembram que as crises econômicas do Brasil derivavam de 2 fatores. Ou era uma crise bancária, ou era uma crise de balanço de pagamentos. Nós não temos nenhum dos dois agora. O Brasil tem um sistema financeiro super sofisticado, bem regulado, bem capitalizado. O Brasil está sem crise bancária desde 1995. É a outra. Quebrar, pode quebrar um outro banco, no caso do Banco Santos, né? Mas o sistema não sofre o estresse, o problema de uma crise generalizada. Né? E depois do Banco Santos não tem nenhum caso de quebra de banco no Brasil. Eu acho que, em certo sentido, a gente pode dizer que nós estamos melhor que os americanos. Ela está quebrando banco. Né? E aqui não está. Segundo lugar, contas externas absolutamente saudáveis. O Brasil é credor líquido internacional. Tem mais reservas internacionais do que é o tamanho da dívida pública. Se você considerar que nós temos 320 bilhões de dólares de reserva e a dívida pública externa é de apenas 70 bilhões, você quase 5 vezes a reserva do valor da dívida. Então, é por isso que, apesar de todas essas turbulências, não houve descontrole cambial, não houve, a taxa de câmbio não explodiu, né? A confiança na economia brasileira não mudou muito, apesar das confusões do governo passado e desse início do governo Lula. O Brasil tem 7 das 10 melhores universidades da América Latina, 3 das quais são brasileiras. Número 1, como a gente sabe, é a USP, nossa querida USP. E aqui eu trouxe para vocês, tem vamos dizer assim, fundamento científico. Eu olhei uma série de empresas brasileiras, sem fazer um estudo de cada uma, mas apenas olhando como é o seu desempenho, ou conhecer as empresas, por ter sido membro de conselho de algumas delas, né? Eu selecionei 16 empresas que são casos empresariais mais conhecidos no Brasil. Então, elas aqui. Embraer. Embraer é a terceira maior produtora mundial de jatos de passageiros e no ano passado se tornou a número 1
e jato de passageiro até 150 lugares. E convenhamos, produzir avião é uma coisa muito sofisticada. A Vale transformou na quinta maior mineradora do mundo, é uma multinacional poderosa. A VEG, que todo mundo conhece aqui, na área de motores de alta sofisticação, a VEG está presente em quase todos os continentes. Tem uma empresa chamada Duas Rodas. Alguém conhece o que é Duas Rodas? Não. Não é uma fábrica de bicicleta. É uma empresa fundada por imigrantes alemães de Jaraguá do Sul, que produz sabores e aromas. Está presente em fábrica na América Latina e nos Estados Unidos. É uma potência mundial na produção de sabores e aromas, né? A JBS, que está ali no meio, a JBS, que havia se tornado a maior produtora de proteína do mundo, o ano passado se tornou a número 1 na produção de alimentos. A JBS ultrapassou a Nestlé como a maior produtora mundial de alimentos, né? Nós temos aqui outra aqui, a Aeres. Provavelmente vocês nunca ouviram falar na Aeres. A Aeres é uma empresa de Fortaleza, de capitais paulistas, que produz pás para energia eólica. Exporta aqui para a América Latina e recentemente começou a exportar para Israel, que é um mercado muito competitivo nessa área, né? Aí tem vários, aqui o Rumo, Cosan, Ambev, enfim, tem essa lista aí. Essa apresentação vai ficar disponível para vocês. Qual é o resultado disso aí? Só para concluir, eu já passei da hora que eu queria falar para vocês. Qual é o resultado? Primeiro, o Brasil tem um problema sério no campo fiscal, e é aí que a coisa pode dar errado e nos levar a uma crise muito grave. Por que o Brasil vai resistir a essa crise? Porque tem esses exemplos aqui. Por que essas empresas resistiram? Porque elas são bem geridas. Elas sabem acompanhar a conjuntura, elas sabem antecipar riscos, sabem proteger o seu caixa e assim por diante, né? Se você olhar as conquistas institucionais do Brasil nos últimos 50 anos, que nos tornaram resilientes no campo político e institucional, eu acho que pode afirmar, eu afirmo sem mais de dúvida, o Brasil vai continuar sendo, a menos de uma continuidade do desastre, um país com chances de um dia se aproximar dos países ricos. Só que nós temos que nos preparar para o que vier fruto das nossas deficiências estruturais. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Por estar sempre conosco. E lembrando, teremos o professor Pazini no próximo mês, sempre na primeira sexta-feira do mês. Na programação de julho temos o Sérgio Vale, da IBB Associados, né? E no mês de agosto teremos o Prêmio Economista do Ano. Já temos o Economista do Ano, que é o Felipe Salto, temos o economista-chefe, que é o Sérgio Vale, temos jornalista econômico, temos outras personalidades do mundo jurídico que vão ser agraciadas também nesse dia, e temos também colegas que vão, colegas economistas mais antigos, que vão receber também as devidas homenagens. Agradeço a presença de todos e vamos continuar desfrutando deste momento maravilhoso que nós estamos vivendo. Até o próximo almoço para todos. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.